Jesus Cristo aprovou o dízimo para os cristãos, provando biblicamente toda a verdade do texto de Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Dizem que o Senhor Jesus está aprovando o dízimo para os cristãos no texto de Mateus 23, 23, quando ele diz: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, o dízimo. Usam esse texto de forma fraudulenta para arrancar o dízimo do povo, com a suposta aprovação de Jesus. Vamos entender se é isso mesmo. Você já deve ter ouvido aquela frase: texto sem contexto vira pretexto. Vamos observar o contexto do versículo com mais atenção? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Palavra aos judeus e não aos cristãos. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Contexto. Quando o Senhor Jesus chama a atenção dos escribas e fariseus, ele dirige sua palavra aos judeus. Primeiro, Jesus era judeu e estava repreendendo os escribas e fariseus que eram judeus e que viviam debaixo da lei de Moisés como regra de conduta, mas não cumpriam. Jesus não repreendeu os cristãos, pois a igreja de Cristo naquele momento ainda nem existia. Segundo, o Senhor Jesus falou com os escribas e fariseus, judeus, sobre o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, semente e grãos, que não era dinheiro, e sim alimento vegetal. Terceiro, o Senhor Jesus não poderia ser contra esse dízimo, nem contra a circuncisão, pois Jesus era judeu, nascido sob a lei de Moisés, e veio cumpri-la para ele mesmo aboli-la. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quarto lugar, o Senhor Jesus considerou o juízo, a misericórdia e a fé mais importante que o dízimo dos judeus, ou seja, dos escribas e dos fariseus. Vejam, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Só uma pergunta. O Senhor Jesus aprovou a circuncisão? Vamos ler esta passagem bíblica. E quando, aos 8 dias, foi cumprido para circuncidar o menino, e lhe foi dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Uma pergunta, irmãos. Será que o Senhor Jesus estava aprovando a circuncisão para a igreja? Porque líderes pregam Mateus 23, 23, mas omitem e não falam dessa passagem, Lucas 2, 21, que foi lida anteriormente. Por quê? O Senhor Jesus alguma vez aprovou o sacrifício de animais? Vamos conferir. Disse o Senhor Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou pela lei, que era observado pelos judeus, para lhe servir de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 4. Nesta passagem, vemos o Senhor Jesus mandando o leproso oferecer sacrifícios de animais. Por que líderes pregam Mateus 23, 23 para exigir dízimo em forma de dinheiro e não pregam Mateus capítulo 8, versículo 4, para mandar a igreja oferecer sacrifícios de animais? Por quê? A resposta, irmãos, é simples e objetiva. O sacrifício de animais e a circuncisão são elementos da lei de Moisés, que foram abolidos na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Só que ensinar isto não dá lucro,
a líderes gananciosos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, para um propósito, que você verá no próximo versículo. Veio para remir, libertar os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filho. Gálatas 5:5. O Senhor Jesus veio remir, ou seja, libertar quem estava debaixo da lei de Moisés. Dízimo, circuncisão, sacrifício. Se oferecendo no Calvário da cruz como o último sacrifício pelas nossas culpas e pecados, para nos libertar da lei de Moisés e termos direito de ser chamados de filhos e ter direito à salvação. E o Senhor Jesus não veio fazer ninguém cumprir a lei de Moisés, pois a passagem de Mateus 23:23 nada tem a ver com o cristianismo e nem com a igreja, pois dízimo não era dinheiro, e sim hortelã, endro, cominho eram sementes. Os dízimos dos judeus, escribas e fariseus, era da lei de Moisés e não da graça de Cristo, pois o véu do templo, lei, só rasgou ou se desfez após a morte de Jesus Cristo. Se alguém questionar que naquela época não havia dinheiro, então vamos a duas passagens bíblicas das inúmeras que citam o dinheiro na Bíblia. O Senhor Jesus foi vendido por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 14 e 15. Na época de Abraão, ele comprou um sepulcro para sepultar Sara, sua esposa, por 400 ciclos de prata, moeda corrente dos mercadores da época. Deuteronômio 23, 15. Conclusão: não existe respaldo bíblico para dizer que o dízimo foi aprovado por Jesus para os cristãos. O dízimo era um elemento da lei de Moisés, que era observada pelos judeus e não pelos cristãos. Por fim, mais uma verdade revelada sobre o dízimo. Não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não haja de se saber. Mateus 10, 26.